Bom dia, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Partiu, hein? Fé em Deus, vamos em cima mais um dia aí. Sei que a maioria que tá vendo esse vídeo aí, às vezes é complicado, mas pra cima, tá? Partiu. Tudo vai dar certo na sua vida, tá? E simbora em mais um dia resenhar de futebol pra alegrar o dia, né? Pra gente ter aquela alegria, aquele sentimento de prazer, tá ligado? Então, hoje é um tema muito complicado, eu diria. Complicado, assim, muito complexo, no caso, que é sobre a Copa do Brasil. Eu vou tentar aqui no canal trazer um vídeo, todo dia trazer um vídeo de temas gerais do futebol, como é esse vídeo aqui agora, Copa do Brasil, outras coisas também, um vídeo sobre futebol nordestino e um vídeo do Bahia. Eu acho que ficaria bem equilibrado para o meu intuito aqui no canal, entendeu? Que é tentar falar de futebol no geral, mas focando no meu time nos clubes do Nordeste. Então, esse vídeo aqui é sobre futebol no geral, temas no geral, porque é importante que a gente fale sobre isso, cara, é muito importante. Antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho, tá? Como você já viu aí no vídeo, porém, eu confesso, tá? Eu dei uma exagerada no título, tá? Os outros caras que fazem isso, eles não assumem. Aqui eu tô assumindo. Eu botei esse título exagerado aí, foi pra você clicar no vídeo mesmo. Foi pra você clicar no vídeo mesmo. Não é tão como assim botei no título não, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que debater. Porque, sinceramente, eu não sei se eu sou tão a favor disso aqui não, que a gente vai falar agora, tá? Então partiu. Ontem eu tava scrollando o Instagram, né? Como sempre. É uma coisa da nossa geração, né? Ficar scrollando aquela merda lá 300 mil horas por dia, só pra gente ter uma alegria ali, sei lá, a nossa dopamina ativa. Aí eu tava lá scrollando. Quando eu parei no Planeta do Futebol, eu vi essa notícia aqui sobre a Copa do Brasil, que eu vou compartilhar com vocês agora. Quando eu bati o olho, eu já falei, cara, eu tenho que levar lá pro canal, eu tenho que debater, porque isso aqui, cara, é muito importante que a gente fale sobre isso, tá? Então é o seguinte, sem mais enrolação, tá a tela pra vocês aí. Eu tenho que dar uma enrolada pra poder o vídeo durar, né? Senão dura 5 minutos. Então partiu. Tá a tela pra vocês aí. Futebol Info. Olha o que ele botou. Atenção. CBF discute mudanças para a Copa do Brasil em 2026. Eita porra, bora ver. Está sendo discutida a possibilidade de jogo único até as semifinais, com somente a final sendo disputada no formato de ida e volta. Há ainda uma discussão para a final também ser em jogo único. Aí é loucura. Ah, porra, é loucura. Assim, a partida aconteceria em campo neutro, como na Libertadores. Aí vamos lá. Eu vou entrar num debate aqui, vou acabar entrando no debate aqui, não só na Copa do Brasil, mas também de outras competições. O que é que eu quero falar com isso? É o seguinte. Assim, o ponto positivo da Copa do Brasil ter esse formato aqui hipotético, de até as semifinais a gente ter jogo único e só na final a gente ter 2 jogos, é que diminuiria o calendário. O que eu tô percebendo é que o presidente da CBF, o Sami Khedira, ele tá fazendo de tudo pra poder deixar o calendário menor. Daqui a pouco ele vai deixar o Brasileirão com 18 times, pô. De tanto que ele tá querendo baixar esse calendário, porque de fato é muito complicado. Só que assim, por que ele não pensa em, sei lá, diminuir data de estadual, ou até, sei lá, acabar com o estadual para os times grandes, ou então, sei lá, os times grandes entrarem no estadual só na fase seguinte e os pequenos disputam a fase anterior? Porque assim, cara, eu entendo o intuito dele, que é diminuir o calendário, botando tudo em jogo único. Só que assim, sinceramente, a gente compara muito com a Europa, né? E aqui eu vou dar outro exemplo prático, que é da Libertadores. Muita gente aí vira lata, fica falando, porque na Europa só são 4 times que classificam para Champions em cada competição importante. Eu falo aqui Premier League, Bundesliga, La Liga, eu falo aqui também sobre a Liga Francesa, que não é nem 4, né? São 3 e uma vaga de repescagem, se eu não me engano. E aí muita gente fala, não, porque aqui no Brasil tem que ser igual. Só que, meu amigo, já parou para pensar que aqui na América do Sul é diferente? Que aqui na América do Sul são 10 países? Lá na Europa são o quê? 30 países. E aí você tem 4 países que são os principais. Espanha, França, Inglaterra, Alemanha. E tem a Itália também no balaio, né? Eu boto até a Itália em 4º lugar e a França em 5º. Então é o seguinte, lá pode fazer isso. Porque lá, por exemplo, se você pegar 4 de cada um, já dá o quê? 16, 20. A Champions são 36. E são vários países que são bons. A Itália é muito boa, a Inglaterra é muito boa, a Espanha é muito boa. Aqui no Brasil, você tem um país amplamente dominante, que é o Brasil. Você acharia justo, por exemplo, 4 times brasileiros ir e 4 times da Venezuela ir também, igual? Não seria justo, porque eu afirmo pra vocês que o time de meio de tabela no Brasil é melhor do que o campeão venezuelano. Se você botar, por exemplo, o Fluminense hoje pra pegar o campeão venezuelano, o Fluminense dá uma porrada, dá de 1.000 a 0 no campeão venezuelano atual. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Então é por isso que aqui
são 8 vagas pro Brasil, 9. Não é várzea. É porque também a gente está ganhando a Libertadores. Se os times brasileiros não ganhassem a Libertadores nem a Sula, ia ser só 6, normal. Mas por que abre vaga? Porque a gente está ganhando a Libertadores todo ano. E a Sul-Americana todo ano. Então não tem como você comparar. Aqui é um contexto, lá é outro. Então não tem que ser 4 times aqui, porque da Europa é assim também. E aí vamos lá. Por que eu falei tudo isso daqui sobre a Libertadores? Que aí já é outro debate. Porque muita gente vai olhar isso aqui e vai comparar com as Copas da Europa. A Copa da Inglaterra, que é jogo único. Se eu não me engano, a FA Cup, ela tem um replay, né? Que é assim, você empata o jogo de ida, e aí, já que foi empate, você tem um replay, que é o jogo de volta, para que você decida quem tá classificado. Isso só acontece quando tem um empate no jogo de ida. Vocês entenderam? E aí tem a Copa da Alemanha, que é jogo único. Eu acho que é jogo único até o final, inclusive. E aí você tem também a Copa da Espanha, que eu acho que é até a semifinal. Aí a semifinal é ida e volta. Eu não sei também não, tá? Eu tô chutando aqui. Tem algumas que a parte da semifinal é ida e volta. Tem algumas que só a final é ida e volta. A FA Cup, ela tem jogo único. Mas por que a FA Cup tem jogo único? Porque lá se tem um estádio propício para isso, que é o Wembley, que é em Londres. E também na Inglaterra tudo é perto. Aqui no Brasil isso não funcionaria. Sabe por quê? Vamos supor aqui que o Flamengo chega na final. O Flamengo tá na final, o que todo ano acontece praticamente. E aí você vai colocar a final em jogo único no Maracanã, que é como se fosse o nosso Wembley. E aí, você acha justo, por exemplo, uma situação hipotética aqui que tá difícil de acontecer. O Bahia chega na final, inclusive, eu odeio a Copa do Brasil, sabe por quê? Já deu pra entender, né? Olha lá, já deu pra entender, né? Porque que eu odeio essa competição. Olha, velho, não vou nem falar nada, tá? Aí vamos lá. O Flamengo chega na final, junto com o Bahia. Você acha justo a gente ter que viajar daqui do Nordeste pra ir lá para o Rio de Janeiro pra ver o jogo? Mesmo que seja 50-50, vai ter uma vantagem pro Flamengo. Então aqui no Brasil isso não daria certo. Ah, mas lá na Inglaterra também tem time que não é de Londres. Só que lá tudo é perto, meu irmão. Lá é um país pequeno, tudo é perto. Ou seja, isso meio que tem um sentido. Aqui, isso não daria certo, a final ser jogo único. Porque não faria sentido. Vamos lá. O Flamengo chega na final, aí o Internacional tá na final, ou o Grêmio. Aí o cara sai de lá do Sul pra ter que ir pro Rio de Janeiro pra pegar o time da casa. Porque o Flamengo seria o time da casa, hipoteticamente. Então, primeira coisa, jogo único na final aqui não daria certo. A final tem que ser de volta. Não tem jeito. E aí bora pro outro debate, né? Até quando tem que ser jogo único? Uma coisa que eu acharia interessante na Copa do Brasil, só que aí também, por causa do nosso calendário, eu acho que não daria certo, é tu pegar e colocar todo mundo pra jogar desde o início. Na Copa da França não é assim, desculpa. Mas assim, algumas competições de outros esportes, por exemplo, não sei se vocês acompanham, mas no tênis, quando tem um Grand Slam de 128 equipes, todo mundo joga desde o início, pô. Eu acho que seria interessante isso na Copa do Brasil. E também no futebol e outras Copas aí, de países também, Inglaterra, também seria interessante. Só que aí, para poder ser mais justo e democrática, né? Só que aí não tem calendário. Os times grandes têm outras competições mais importantes para disputar. E por isso que no futebol, no Brasil, talvez isso não daria certo. Mas que seria interessante, seria. Inclusive, eu vi que eles estavam querendo aumentar o número de participantes da Copa do Brasil. Eu sou a favor. Só que por causa disso, infelizmente, não tem como todo mundo jogar desde a primeira fase. Seria interessante o Flamengo pegar o Ibis na primeira fase. Que silêncio, tá ligado? Seria interessante, mas a gente sabe que isso daí é impossível aqui no futebol brasileiro. Mas voltando ao debate aqui, né? Jogo único ou 2 jogos? Mais uma coisa que eu acho que no Brasil pode não dar certo é esse jogo único na Copa do Brasil. Porque vamos lá, aqui as torcidas são muito mais fanáticas do que lá fora. Mas muito mais. A gente vive futebol, é o país do futebol porque a gente fica louco, pô. Nosso time perde, nosso time ganha, a gente fica maluco, pô. Você aí que tá vendo o vídeo, você aceitaria abrir mão do seu time ter um mando de campo na Copa do Brasil só para poder afagar o calendário? Eu tenho certeza em afirmar que acho que 80% que tá vendo esse vídeo aí, eu acho que não aceitaria. O meu caso mesmo, o Bahia tá sendo eliminado em ida e volta todo ano nas quartas. Imagina um jogo único, só na casa do adversário. Uma regra que eu acharia interessante seria colocar um replay. Imagina aí, seria interessante, pô. Pega o time que tem o menor ranking e bota pra jogar em casa contra o time que tem o maior ranking, que hipoteticamente seria o time pior pra jogar em casa. E aí ele tem a chance dele. Se ele ganhar, ele tá classificado, ele passa de fase. Se ele perder, aí vai ter que jogar na casa do adversário. Se ele empatar, no caso, vai ter que jogar na casa do adversário. Então, eu acharia interessante. Mas também meio que não faria sentido, porque se eu fosse um time de menor expressão e jogasse em casa, eu acho que pênalti seria mais interessante, né? Eu empatei e quero ir pros pênaltis. Então, enfim, não sei se daria certo. Agora, eu seria a favor de colocar jogo único até uma determinada fase.
mas não até a semifinal. Porque aí eu acho loucura. Eu faria assim, uma boa ideia que eu tive, pensando aqui, é o seguinte: tu coloca jogo único até as oitavas de final. Com aquele critério. Seria interessante, talvez, botar o critério da primeira fase, o time de menor expressão com o time de maior. Só que a partir das oitavas, isso aí não entra mais em conta, né? Eu acho que até a terceira fase daria pra fazer isso daí. Mas nas oitavas já não entra em conta. E também, pô, todo mundo tem que ter o direito de jogar em casa, né? Ter a chance de jogar em casa, lá no sorteio hipotético. Então, eu acho que realmente só a primeira fase, depois sorteio mesmo. Ou então a primeira e a segunda, depois sorteio. Eu acho que ficaria mais justo. Porque assim, o Bahia, mesmo sendo Bahia, por exemplo, jogou a segunda fase. Eu quero jogar em casa. Mesmo sendo contra o Manaus da vida, eu quero jogar em casa, pô. Tá ligado? Então, eu acho que isso daí seria interessante. Agora, até as oitavas de final. A partir das quartas, passa a ser ida e volta. Por que eu falo quartas? Porque as quartas de final hoje em dia é onde eles fazem meio que um Final Eight. É um Final Eight da Copa do Brasil, que já tem o chaveamento certinho ali. Então, até as oitavas você teria o jogo único, e a partir das quartas você teria ida e volta. Eu acho que assim ficaria equilibrado e ficaria legal. Sinceramente. Eu acho que assim ficaria equilibrado e ficaria legal. Porque aí você tiraria duas datas, que é uma data da terceira fase e uma data das oitavas de final. E aí, a partir das quartas, você botar vida e volta, eu acho que ficaria ótimo, assim, ficaria de boa. Ou até a partir da semifinal. Mas eu acho que quarta de final é, sinceramente, o ideal. E outra, ao invés de ficar tentando prejudicar competições importantes, por que vocês não diminuem data do estadual? Inclusive, eu não trouxe aqui pro canal, eu vacilei, mas eu tenho visto que a Copa do Nordeste quer diminuir a data. Quer colocar 3 partidas na fase de grupos, e aí depois a gente chega no mata-mata e são poucas partidas mesmo. Aí seria o quê? 6 datas. Olha como afagaria bastante. O Campeonato Baiano é outro. Pô, eu falei isso aqui, eu canso de falar isso daqui. Dando exemplo do meu estado, tá? Aqui no Campeonato Baiano, você tem 9 jogos, para 10 times. Bota 2 grupos de 5, faz 4 jogos. Afagaria bastante o calendário, pô. Pelo amor de Deus. Do Campeonato Paulista, pô. O Campeonato Paulista tem 12 datas. São 12 datas, meu irmão. Daí tu quer tirar da Copa do Brasil e o Paulista continua lá com 12 datas. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu discordo disso aí. São 4 grupos, né? Cada um com 4. E todo mundo pega o time do outro grupo. O que pra mim também é uma injustiça, tá? A Copa do Nordeste antigamente era assim. 2 grupos de 8. Um time pegava o time do outro grupo. Aí o que acontecia? Um time era eliminado com 15 pontos e um se classificava com 6 pontos. É justo? Não é justo. E no Campeonato Paulista acontece a mesma coisa também. Então são coisas que a gente tem que debater e que a gente tem que abrir o olho da CBF para poder, faz o básico, lógico. Tira do estadual, ao invés de você tirar de competições importantes. Eu penso assim, tá? Por que no Paulista você não coloca, sei lá, só para se enfrentar entre os próprios grupos? Que aí você teria 6 datas. Você diminuiria metade. Para mim, ficaria muito mais em conta, tá? Tudo bem que é mais do que a Copa do Nordeste, por exemplo, só que é porque lá em São Paulo, eles só têm o estadual para disputar. Eles não têm a competição regional. Então, aí, no caso, seria vantagem realmente. É isso que eu acho, tá, galera? Eu acho que a ideia que eu tive de colocar a partir das quartas de final seria até as oitavas e a partir das quartas e de volta, como a gente conhece hoje, eu acho que poderia dar certo e faria muito sentido. O que é que você acha? Comenta aí embaixo com a sua opinião. A gente pode aqui discordar, concordar, comenta aí embaixo, tá? E é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Vão sair mais 2 hoje, provavelmente, tá? E é isso, tá? Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. E ativa o sininho. E fui. Até o próximo vídeo, tá?